No aniversário da faculdade de medicina, descobri que meu filho nunca se formou. O retrato na parede. Tiago Rangel tinha 58 anos, mas seu corpo parecia carregar mais 10. Não pela barriga que crescerá nos últimos anos, afinal, quem resistia a um churrasco de domingo com a família? Mas pela maneira como seus ombros se curvavam ao sentar na cadeira de couro desgastada do escritório. A clínica particular, que levava seu nome em letras douradas na placa da porta, era o único lugar onde ele ainda se sentia importante. Naquela manhã de junho, o ar-condicionado zumbia abaixo, quase abafado pelo som das secretárias atendendo ligações. Tiago ajustou a gravata, um presente de Natal da esposa, Lúcia, e olhou para o convite sobre a mesa. Celebração dos 50 anos da Faculdade de Medicina da UFMG, homenagem aos formandos de 1995. Seu nome estava lá entre os destacados, Dr. Tiago Rangel, cirurgião geral, formando ilustre. Ele sorriu, quase não ia. Os eventos da faculdade sempre o deixavam melancólico, uma mistura de orgulho e saudade dos tempos em que a vida era mais simples. Mas Lúcia insistira, você trabalhou tanto, merece ser reconhecido. E o Lucas vai adorar ver o pai sendo homenageado. Lucas! O nome do filho ecoou em sua mente como um sino que não parava de badalar. Aos 30 anos, Lucas era a versão mais alta e mais quieta de Tiago. Mesmo queixo quadrado, mesmos olhos castanho escuros, mas com uma sombra permanente sob as pálpebras, como se carregasse um segredo que o impedia de dormir. Desde que voltará a morar com eles há 2 anos depois de um período difícil em São Paulo, Lucas mal falava sobre o passado. Só dizia que estava se reorganizando. Tiago suspirou e guardou o convite na pasta. Às 19 horas ele estaria lá, com Lúcia de braço dado, orgulhoso. E Lucas também. Talvez isso o anime, pensou. Ver o pai sendo celebrado pode ser o empurrão que ele precisa. 2. A foto que não existia. A cerimônia foi no auditório principal da faculdade, o mesmo onde Tiago receberá seu diploma décadas antes. As paredes estavam decoradas com fotos antigas dos formandos de 1995, sorridentes em suas becas. Ele procurou a sua, estava lá, ao lado de Marcos, seu melhor amigo na época, ambos com os cabelos pretos e o futuro pela frente. Que saudade, hein, Tiago? Disse Marcos, agora careca e com uma barriga de chope. A gente achava que ia conquistar o mundo. Conquistamos, Tiago riu, dando tapinhas nas costas do amigo. Você com sua clínica de estética, eu com a minha. Não foi pouco. Marcos sorriu, mas seu olhar desviou para algo atrás de Tiago. Cadê o Lucas? Não veio? Tiago virou-se. Lúcia conversava com uma ex-colega, mas Lucas não estava ao lado dela. Procurou pelo salão, entre os grupos de médicos e familiares, até avistá-lo do lado de fora, encostado em uma coluna, olhando para o vão. Lucas! Chamou, acenando. O filho se aproximou devagar, as mãos nos bolsos da calça social que Tiago lhe emprestara. Tudo bem? Perguntou Tiago, baixando a voz. Não está gostando? Lucas engoliu em seco. Pai, eu preciso te falar uma coisa. O tom era tão sério que Tiago sentiu o estômago revirar. Aqui? Agora? Lucas balançou a cabeça. Não. Depois. Em casa. Tiago quis insistir, mas o reitor subiu ao palco para começar as homenagens. Ele se virou, mas a ansiedade já o comia por dentro. O que diabos Lucas tem a dizer que não pode ser agora? 3. O diploma falso. O jantar em casa foi silencioso. Lúcia, percebendo a tensão, tentou animar a conversa, mas até ela desistiu quando Tiago e Lucas mal tocavam na comida. Vai logo, filho, Tiago disse finalmente empurrando o prato. O que é? Lucas respirou fundo. Tirou um envelope amassado do bolso e deslizou pela mesa. Abra. Dentro um diploma. Da Faculdade de Medicina da UFMG, com o nome de Lucas Rangel Moreira, data de formatura, dezembro de 2017. Tiago pegou o papel, confuso. Eu não entendo. Você se formou? Por que nunca me mostrou? Lucas fechou os olhos por um segundo. Porque é falso, pai. O silêncio que se seguiu foi como um soco no peito. O quê? Eu não me formei. Nunca me formei. Lucas passava os dedos pela mesa como se quisesse apagar as palavras. Eu reprovei no internato. 2 vezes. Na terceira desisti. Não tinha coragem de te contar. Tiago sentiu as mãos tremendo. Mas as festas, as fotos, as vezes que você disse que estava de plantão. Mentira. A voz de Lucas quebrou. Eu trabalhava como recepcionista em uma clínica em SP. Fazia plantões como auxiliar, sem registro. Quando voltamos para BH, eu não aguentava mais fingir. Lúcia levou a mão à boca. Meu Deus, Lucas! Por que você não nos contou?
Porque vocês só sabiam me ver como médico. Lucas explodiu pela primeira vez em anos. Desde criança, quando você vai ser como seu pai? A medicina tá no sangue da família. Eu não queria decepcionar vocês. Tiago se levantou, a cadeira rangendo. Foi até a estante, onde guardava as fotos da família. Tirou uma, Lucas, aos 7 anos, com um jaleco de brinquedo, sorrindo ao lado de Tiago em seu consultório. Você nunca quis isso? Perguntou a voz rouca. Lucas olhou para a foto. Depois para o pai. Eu queria. Mas não da maneira que vocês queriam. Não com essa pressão. Tiago sentiu algo se romper dentro dele. Não era raiva. Era pior. Era a certeza de que, por anos, ele havia olhado para o filho e visto apenas um reflexo de si mesmo. E agora aquele reflexo havia se estilhaçado. 4. O consultório vazio. 3 dias depois, Tiago estava em seu consultório, olhando pela janela. O movimento na clínica tinha caído desde que a notícia se espalhara. Afinal, o filho do Dr. Tiago Rangel era um fraudador. Alguns colegas ligaram para dar apoio, mas ele sabia. Por trás das palavras gentis, havia o juízo. Como um homem tão respeitado criou um filho assim? A campainha tocou. Era Lucas. Pode entrar, Tiago disse, sem virar-se. Lucas sentou-se na cadeira reservada aos pacientes. Estava com a mesma roupa do dia anterior, camiseta e bermuda, como se tivesse desistido de se arrumar. Vim me despedir, disse. Tiago finalmente o encarou. Pra onde? Riu. Um amigo arrumou um trabalho para mim em um laboratório. Não é medicina, mas é algo. Tiago assentiu. Não havia o que dizer. Ou havia, mas as palavras estavam presas em sua garganta, como um tumor que ele não conseguia operar. Lucas hesitou. Pai, você acha que um dia a gente vai? O quê? Tiago cortou mais duro do que queria. Voltar a ser como antes? Não, Lucas. Não acho. O filho baixou a cabeça. Eu sinto muito. Eu também, Tiago sussurrou. Lucas saiu. Tiago ficou sozinho no consultório, ouvindo o som da porta se fechando. Depois pegou o telefone e descou um número. Alô, Marcos? Sou eu. Preciso de um favor. 5. O anúncio no jornal. Uma semana depois, o Estado de Minas publicou uma pequena nota na seção de obituários. Falece, aos 58 anos, o Dr. Tiago Rangel, cirurgião geral e professor aposentado da UFMG. Velório será realizado no crematório municipal. Em respeito à família, não haverá missa. Ninguém entendeu. Tiago não estava doente. Não havia sinais de depressão. Até Lúcia, quando a polícia lhe perguntou, só conseguiu balbuciar. Ele disse que ia viajar, que precisava adiar. Lucas soube da notícia pelo WhatsApp de um primo. Estava em um ônibus para o Rio, olhando pela janela, quando as letras borraram em sua tela. No bolso guardava o verdadeiro diploma de medicina, o do pai, que Tiago lhe dera na última vez que se viram, com um bilhete. Talvez você não queira isso, mas é seu se um dia mudar de ideia. Lucas não chorou. Só apertou o papel contra o peito, como se pudesse, através daquele diploma, sentir o cheiro do aftershave barato que o pai usava. E o ônibus seguiu viagem. O silêncio dos horários. O enterro foi rápido, como um corte seco. Só 4 pessoas compareceram. Lúcia com as mãos trêmulas segurando um lenço que nunca usou, o primo que mandou a mensagem de terno apertado e olheiras fundas, uma mulher desconhecida de vestido preto e colar de âmbar, que ficou o tempo todo observando as formigas no chão, e Lucas, parado a 3 passos do caixão, com as unhas cravadas nas palmas. Ninguém falou. Nem quando o funcionário do crematório pediu para assinar um papel confirmação de identidade do falecido, e a caneta arranhou o plástico da prancheta como se estivesse riscando ossos. Depois, Lúcia tentou abraçá-lo. Lucas recuou. Não por raiva, mas porque o cheiro dela, talco e café queimado, era igual ao da casa onde Tiago morrera. E ele não queria lembrar da casa. Queria lembrar do pai rindo no meio de uma rua de paralelepípedos, aos 23 anos, com uma garrafa de cachaça na mão e dizendo: filho, a vida é uma porra, mas a gente dança em cima. No ônibus de volta, Lucas não voltou para o Rio. Desceu em uma cidade sem nome no meio do caminho, onde as placas estavam todas tortas e o ar cheirava a terra molhada. Alugou um quarto acima de uma padaria com manchas de umidade no teto que pareciam mapas de lugares que não existiam. À noite, enquanto comia um pão duro, encontrou no bolso do casaco um papel amassado. Não era o diploma. Era um ingresso de cinema, rasgado ao meio com uma data de 2 anos atrás e uma anotação no verso, a lápis. Se um dia você quiser saber por quê, procure a Dona das Abelhas. Rua dos Ventos 42. Lucas não sabia quem era a Dona das Abelhas.
Mas na manhã seguinte, sob uma chuva fina que pingava como lágrimas de um teto furado, ele caminhou até a Rua dos Ventos. A casa número 42 não tinha porta. Só uma cortina de contas de madeira que tilintava com o vento. Dentro, o cheiro era doce e pesado, como mel podre. E no centro do cômodo escuro, entre potes de vidro cheios de coisas que se mexiam, estava ela, uma mulher alta de cabelos brancos presos com agulhas de tricô, as mãos cobertas por luvas de couro até os cotovelos. Você demorou, disse, sem olhar para ele. Ele já tinha me falado que você viria. Quem? Lucas engoliu em seco. A mulher finalmente virou o rosto. Seus olhos eram opacos como pedras de rio. Ela sorriu, mostrando dentes desiguais. Seu pai, claro. Tiago me deixou uma coisa para você. Mas não é o que você está pensando. Ela estendeu a mão enluvada e entre os dedos segurou algo pequeno e brilhante. Uma chave de metal, tão fina que parecia feita para abrir não uma porta, mas uma ferida. Isso aqui, continuou, é para a caixa que ele enterrou debaixo da figueira no quintal da casa onde você morava. Mas tem uma condição. Lucas sentiu o chão tremer. Qual? Você só pode abrir quando estiver pronto para perdoar ele por ter ido embora antes de você nascer. E então, como se o ar tivesse sido sugado do cômodo, as abelhas começaram a zumbir. Não nos potes. Dentro da cabeça de Lucas. Um enxame de vozes que ele não conseguia entender, mas que doíam como se fossem suas. O peso da chave. A mulher, que não era sua mãe nem tia, nem qualquer parentesco que Lucas conseguisse nomear, fechou os dedos em torno da chave antes que ele pudesse tocá-la. O metal frio pareceu queimar a pele através da luva de couro gasto, como se carregasse não só o peso do segredo, mas também a temperatura do dia em que Tiago a enterrou. Você vai me dizer por que ele fez isso? Lucas perguntou, a voz rouca. Não era uma pergunta de verdade. Era um gancho jogado no escuro, esperando que algo, qualquer coisa, mordesse. Ela balançou a cabeça, e o gesto fez as contas de âmbar em seu pescoço tilintarem como ossos pequenos. Seu pai não enterrava coisas. Ele enterrava silêncios. E essa caixa, os olhos dela, de um verde turvo como água de poça, fixaram-se nos dele. Não é um presente. É uma troco. Lucas recuou um passo. O cheiro de cera derretida e mel azedo subia das paredes, misturado ao suor que lhe escorria pelas costas. As abelhas na sua cabeça agora não zumbiam, elas arranhavam. Como unhas em vidro, como a memória de uma voz que ele nunca ouvirá, mas que reconhecia no modo como seu próprio peito doía. Troco por quê? A mulher sorriu de novo, dessa vez sem mostrar os dentes. Pelas cartas que você queimou aos 12 anos. Pelas noites que passou esperando ele aparecer na porta. Pelo nome que você carrega como uma cicatriz. Ela se aproximou, e Lucas sentiu o hálito quente dela em seu rosto, doce e podre ao mesmo tempo. Tiago não foi embora antes de você nascer, menino. Ele foi embora porque você nasceu. O mundo de Lucas não tremeu. Ele quebrou. E então, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés, ele se viu de volta à casa onde morara até os 8 anos, a casa com a figueira no quintal, cujos galhos pareciam dedos retorcidos apontando para o céu. A figueira ainda estava lá, mas maior, mais grotesca, suas raízes serpenteando sobre a terra como veias inchadas. E embaixo dela, exatamente onde a mulher dissera, uma caixa de madeira escura aflorava do chão, meio devorada pela umidade. Lucas não se lembrava de ter pegado a chave. Não se lembrava de ter cavado. Mas seus dedos estavam sujos, as unhas quebradas, e a chave brilhava em sua mão como uma faca. Ele se ajoelhou. A madeira rangeu quando a fechadura cedeu, e o que havia dentro não era o que ele esperava. Não eram fotos, nem cartas, nem qualquer coisa que pudesse ser segurada ou chorada. Era um espelho, mas não um espelho comum. Nele, Lucas não viu seu próprio reflexo. Vou o reflexo de outro menino, mais novo, de olhos mais claros, sorrindo com os dentes da frente faltando. Um menino que usava a mesma camiseta listrada que Tiago vestia na única foto que Lucas guardava, escondida dentro de um livro de geografia. E atrás desse menino, na sombra do espelho, uma figura alta de costas com as mãos nos bolsos. Você não é o único que ele deixou para trás, sussurrou uma voz que não era a da mulher, nem a das abelhas, nem a sua própria. Lucas tocou o vidro. E o menino no espelho tocou de volta. O vidro estava frio como a pele de um morto. A ponta dos dedos de Lucas afundou levemente na superfície, como se o espelho fosse água parada prestes a quebrar. O menino do outro lado, aquele que não era ele, riu, e o som ecoou distorcido como se viesse do fundo de um poço. Os dentes faltantes brilharam por um segundo antes que a sombra atrás dele se movesse. A figura alta virou a cabeça. Não tinha rosto. Onde deveria estar a pele, havia apenas um borrão escuro,
como se alguém tivesse apagado aquele trecho da realidade com o polegar. Mas os olhos, aqueles eram visíveis. 2 pontos brancos, pequenos e brilhantes, como os de um inseto noturno. Fixos em Lucas. Ele te viu primeiro, disse a voz sem boca. Mas você não era o que ele queria. O menino no espelho estendeu a mão, e Lucas recuou batendo as costas na parede. A madeira do baú rangeu de novo, como se algo dentro dele estivesse se mexendo. Quando olhou para baixo, viu que o espelho não estava mais apoiado no fundo, flutuava, suspenso a alguns centímetros da madeira, como se algo o segurasse por baixo. Tiago, Lucas sussurrou, e o nome queimou sua garganta. A sombra sem rosto riu. Não era um som alegre. Era o barulho de folhas secas sendo esmagadas sob uma bota. Tiago não é mais ninguém. Ele escolheu. O menino no espelho balançou a cabeça, e pela primeira vez, Lucas notou as marcas nos pulsos dele, finas, vermelhas, como se algo tivesse arrastado para longe. Ou para dentro. Você pode entrar, ofereceu a voz. Ou pode ficar aqui, esperando que as abelhas te contem o resto. Lucas olhou para trás. A porta do sótão ainda estava entreaberta e dali vinham os zumbidos, mais altos agora, como um coro de advertência. Ele sabia o que aconteceria se descesse aquelas escadas. A mulher de vestido amarelo estaria lá, com seus dedos longos e seu sorriso de quem já ganhou. E as abelhas sempre souberam. Mas o espelho não mentia. Ele engoliu em seco e com as mãos trêmulas segurou as bordas do vidro. O menino no reflexo sorriu de novo. Dessa vez não havia alegria no gesto. Só alívio. Finalmente disse a sombra, enquanto os dedos de Lucas afundavam no espelho como em gelatina escura. Agora a gente pode começar. O umbral entre os dentes. O espelho não era mais um espelho. As mãos de Lucas afundavam em uma superfície viva, que pulsava como tecido úmido sob seus dedos. A gelatina escura o puxava para dentro não com força bruta, mas com uma promessa, aquela mesma que o havia perseguido desde que encontrara o diário de couro preto embaixo da cama da avó, com suas páginas cheias de desenhos de colmeias que sangravam tinta quando tocadas. Do outro lado, o menino do reflexo agora estendia a mão, não para ajudá-lo, mas para guiá-lo. Seus olhos, antes idênticos aos de Lucas, agora brilhavam com um verde fosforescente, como os das larvas que ele tinha visto uma vez no porão da casa abandonada na Rua das Magnólias, larvas que comiam madeira e deixavam buracos em formato de dentes. Você sempre soube que este lugar existia, sussurrou a sombra, e sua voz era como o som de asas batendo contra vidro. Só não queria admitir. Lucas sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não havia queda, apenas uma transição, como se seu corpo fosse desfiado em fios invisíveis puxados por agulhas que costuravam o ar. Quando seus pés tocaram algo sólido novamente, ele estava em um corredor. Não um corredor comum. As paredes eram feitas de favos de mel escuros, úmidos que respiravam. De cada célula saía um zumbido baixo, como se milhares de vozes murmurassem em uníssono. No chão, em vez de tábuas, havia uma substância pegajosa e translúcida, que grudava nos sapatos de Lucas a cada passo, estalando como goma de mascar velha. Bem-vindo à casa das coisas que não foram ditas, anunciou uma voz atrás dele. Lucas girou tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Não era o menino do espelho. Era uma figura alta e encurvada, vestida em trapos que pareciam costurados com fios de cabelo humano. Seu rosto era uma máscara de cera derretida, com buracos no lugar dos olhos e da boca. Mas os buracos piscavam. E da garganta dela saía um enxame de abelhas minúsculas, que se dispersavam no ar antes de voltarem a se aglomerar em seus lábios inexistentes. Eu sou a guardiã dos umbrais, disse a figura, estendendo um braço longo demais, cujos dedos terminavam em unhas afiadas como agulhas de tricô. E você, Lucas, é o nosso convidado de honra. Convidado para o quê? Lucas engoliu em seco, sentindo o gosto de mel podre na garganta. A guardiã riu, e o som foi como vidro quebrando dentro de um jarro. Para a ceia, claro. Ela apontou para o final do corredor, onde uma porta de madeira retorcida se abria devagar, revelando uma sala iluminada por velas que não queimavam, mas choravam, gotas de cera escura que caíam em pratos de osso. Todos os que carregam uma dívida não paga estão aqui. Sua avó, por exemplo. O coração de Lucas deu um salto. Minha avó? Ah, sim. A guardiã inclinou a cabeça e as abelhas em sua garganta zumbiram mais alto. Ela fez um trato. Há muito tempo. Troou sua voz por algo que não deveria ter. E agora você herdou a conta. Lucas lembrou-se do dia em que a avó morrera, com os lábios costurados por fios pretos, como se alguém tivesse medo do que ela poderia dizer. Lembrou-se das abelhas que saíram de sua boca no velório, antes de o caixão ser fechado apressadamente. O que ela ganhou? Perguntou, embora já soubesse.
A guardiã sorriu, ou pelo menos, os buracos em seu rosto se alargaram. O silêncio de quem não queria ouvi-la. Ela se aproximou e Lucas sentiu o cheiro de mel fermentado, de algo doce apodrecendo. E você, Lucas? O que você quer silenciar? As paredes do corredor começaram a vibrar. Os favos se abriram e de cada um deles saiu uma mão pequena, pálida com dedos que se mexiam como lagartas. Elas arrastavam algo ou alguém para fora das células. Era ele. Não ele. 10, 20. Versões de Lucas de diferentes idades, todos com os olhos costurados, as bocas abertas em gritos mudos. O mais novo, de não mais que 7 anos, ainda usava o moletom azul que ele tinha no dia em que viu a primeira abelha saindo do próprio peito, enquanto dormia. Você sempre soube que estava quebrado, sussurrou a guardiã, enquanto as mãos o puxavam para a sala da ceia. A questão é, você quer consertar, ou quer que os outros paguem pelo estrago? A porta de osso se fechou atrás deles com um estalo. E as velas começaram a cantar. O último Lucas. As velas não cantavam. Respiravam. Cada chama era uma boca minúscula, exalando o cheiro de cera queimada e mel podre. Os Lucases, seus próprios fragmentos, suas dores engarrafadas em carne, se arrastavam em círculo, dedos costurados tentando tocar o rosto um do outro. O mais velho, de barba grisalha e cicatrizes em forma de colmeia nas costas, segurou o pulso do menino de 7 anos. O moletom azul estava rasgado no ombro, onde a primeira abelha havia nascido. Você não é quebrado, disse o velho Lucas, e sua voz era o som de vidro se recompondo. Você é o único que ainda segura as peças. A guardiã riu, um som úmido, como lágrimas caindo em poças de óleo. Escolha então. Conserte-se, ou deixe-os soltos. Lucas, o verdadeiro, o do agora, o que ainda sangrava, olhou para as mãos que o agarravam. Não eram prisões. Eram pontes. Cada versão sua era um erro que ele havia enterrado, um grito que havia engolido. O menino de 7 anos chorava sem som, os pontos nos olhos brilhando como gotas de mel. O adolescente de 15, com os braços cheios de cortes em forma de asas, sussurrou: a gente só queria que você visse a gente. E ele viu. Não escolheu consertar. Não escolheu vingança. Escolheu ouvi-los. Com um suspiro, Lucas estendeu as mãos e descosturou os próprios olhos. A luz que jorrou deles não era dourada nem divina. Era preta, espessa, como tinta derramada na água. As velas se apagarão. As paredes do corredor estalaram. Os favos se fecharam. Os Lucases se dissolvem na escuridão, não como fantasmas, mas como sementes. Quando a porta de osso se abriu novamente, não havia ninguém na sala. Só uma abelha pousada no chão, com asas de papel de seda e um zumbido que soava como uma risada infantil. E no peito de Lucas, onde quer que ele estivesse agora, uma colmeia vazia finalmente silenciosa. Porque algumas coisas não precisam ser consertadas. Precisam ser soltas.